Recapitulando, 3 leis orçamentárias, PPA, LDO, LOA. PPA tem uma vigência de 4 anos, no esquema que eu contei para vocês, de forma que o último ano ele adentre ao próximo mandato, né, para que haja essa continuidade. O PPA vai trazer, portanto, os programas, então os objetivos principais daquele governo. As ações governamentais para aqueles 4 anos, né, que são principais. Vamos deixar de falar do governo para a gente poder não identificar e nem pessoalizar essas questões. A LDO, que deve ser compatível com o PPA, ela vem para ser discutida, votada e aprovada e trazendo metas e prioridades para a LOA. Então, ela orienta a LOA, a Lei Orçamentária Anual, vai ser discutida, votada e aprovada no primeiro semestre. Já a LOA, em que eu vou identificar as receitas e as despesas de forma a cumprir a LDO e o PPA, ela vai ser discutida, votada e aprovada no segundo semestre. Porque eu preciso no próximo ano, ter uma lei vigente, uma LOA vigente, que leve em consideração os programas que estão sendo feitos, tá? Bom, tramitação legislativa dessas leis orçamentárias. Todas essas 3 leis orçamentárias, elas têm uma iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. Então, é privativo dele. O chefe do Poder Executivo não mandou a legislação no tempo hábil. Esse ano não vai ser o chefe do Poder Executivo, vai ser o presidente de tal setor. Não existe isso. Iniciativa do chefe do Poder Executivo, porque entende-se que o chefe do Poder Executivo que possui ali os dados que são coletados para apresentar como o planejamento orçamentário vai acontecer. Apresenta-se o projeto de lei e inicia a tramitação desse projeto de lei, seja do PPA, da LDO, da LOA. Deixei aqui para vocês que o modo como essas votações, como essas discussões ocorrem, dependem do regimento interno de cada casa legislativa. Então, aqui em Belo Horizonte, como que a lei orçamentária, o PPA, a LDO, vai ser discutida e aprovada? Vai para qual comissão primeiro? Vai para qual comissão depois? Isso tudo está no regimento interno, tá? Estou pegando aqui para vocês uma ideia geral de como isso acontece dentro do quê? Dentro do cenário do Congresso, tá? Então, apresenta-se o projeto de lei, vamos colocar aqui o presidente apresenta o projeto de lei apresentado, né? Ele deve passar pela comissão de orçamento, essa comissão de orçamento, de acordo com a própria Constituição e também com o regimento interno, ela é mista, então ela é permanente, mas ela é mista, ela é composta por senadores e deputados, uma vez que as legislações orçamentárias devem ser discutidas, votadas e aprovadas dentro do Congresso. Então, sendo o Congresso, eu vou incluir ali senadores e também os deputados. Dentro dessa comissão, né, vai existir uma análise dessa legislação e também uma apresentação de emendas, e aí eu deixei 2 artigos que são importantes, que vocês deem uma olhadinha. Infelizmente, não dá tempo da gente tratar deles aqui de forma específica, que é o artigo 33 da Lei 4320 e o artigo 166 da própria Constituição, que vai tratar das emendas aos processos às leis orçamentárias. Então, essas emendas, como que elas são tratadas? Como que elas são apresentadas? O Poder Legislativo, posso interferir até que momento dentro daquele projeto de lei que foi feito pelo próprio Poder Executivo. Então, né, existe uma limitação para essas emendas e elas estão aqui. Da mesma forma que existe uma obrigatoriedade do Poder Executivo de cumprir, então, o que a gente chama de orçamento impositivo, né, que são as emendas que são criadas dentro do cenário federal, que elas impõem ao governo federal um cumprimento. Então, da mesma forma que existe um limite para essa realização dessas emendas, existe também uma forma de impor. E aí, nessa comissão, vai ser feito um parecer, tanto do projeto de lei como das emendas, são encaminhados para discussão e votação. Aprovado, esse projeto de lei é devolvido para o chefe do Poder Executivo. E aí, o chefe do Poder Executivo,
ele tem a possibilidade de sancionar ou de vetar esse projeto de lei. O chefe do Poder Executivo, ele pode vetar total ou parcialmente esse projeto de lei. Então, vamos supor que o projeto de lei orçamentária anual chegou lá para o chefe do Poder Executivo. E ele falou assim, olha, eu vou vetar parcialmente. E ele veta uma parte da LOA, ele fala, não concordo com isso. Esse veto tem que voltar para o Congresso para que ele seja apreciado. Enquanto isso, as partes que não foram vetadas daquela legislação já entram em vigência, porque a gente precisa de ter ali uma lei orçamentária naquele exercício vigente para que as verbas sejam executadas, né? Para que as despesas as receitas sejam utilizadas para cumprimento das despesas, tá? E aí, feito isso, resolvido tudo isso, o Congresso Nacional vai apreciar o veto, se mantém o veto, se não mantém o veto, ela vai ser promulgada. Promulgada é quando eu costumo dizer que a lei passa a existir de fato. Então, até aqui, ela é um projeto de lei. Aqui, ela passa pela promulgação. Então, ela já passa a existir no nosso ordenamento. Tenho duas situações básicas aqui para vocês. Primeira situação. E se o Poder Legislativo não receber a lei no tempo previsto? Qual que é o tempo previsto? Vamos voltar lá para a gente ver. Até 31 de agosto, se eu estou falando de PPA, até 15 de abril, se eu estou falando de LDO, até 31 de agosto, se eu estou falando de LOA. E se o chefe do Poder Executivo, que é ele que tem iniciativa para isso, não envia o projeto de lei no prazo? O artigo 32 da Lei 4320 vai dizer, se não receber a proposta no prazo fixado nas constituições ou nas leis orgânicas, o Poder Legislativo considerará como proposta a lei do orçamento vigente. É como se a gente replicasse. O orçamento está vigente, a gente replica e utiliza aquilo ali como um projeto de lei. Então, o que já era lei, já estava existindo, dentro de 2021, ele passa a ser um projeto de lei para 2022, tá? Duas questões. Isso é um ponto. Então, não receber a proposta. O Poder Executivo nem enviou. O segundo momento é, o Poder Executivo enviou a proposta. O chefe do Poder Executivo enviou a proposta. No entanto, essa proposta foi rejeitada ou ela não foi devolvida no prazo que ela deveria ser devolvida, que é o que está acontecendo atualmente. O Poder Legislativo não está devolvendo no prazo. Paula, qual prazo que é mesmo? Aqui, ó, prazo de devolução até 22 de dezembro, prazo de devolução do PPA, prazo de devolução da LDO até 17 de julho, prazo de devolução da LOA até 22 de dezembro. Isso, gente, falando num cenário nacional. E se não devolver? E aí, a gente existe uma lacuna com relação a isso. Então, se o Poder Legislativo não devolve no prazo devido, como que o Poder Executivo vai agir? Então, existem diversas situações, né, diversos entendimentos. Alguns entendem que deve-se pegar o orçamento do ano anterior e utilizar ele de forma em duodécimos, digamos assim. Então, divide por 12, a cada mês que não recebeu o novo orçamento, vai utilizando ele. Outros entendem que devem replicar o orçamento vigente e por aí vai. Então, a gente não existe um consenso, isso inclusive é uma lacuna que nós estamos passando, e que elas devem ser tratadas de acordo com cada lei orgânica, de acordo com cada Constituição estadual, e se elas se não realizarem essa previsão, que se faça, né, a doutrina tem entendido que se faça de forma certificada, para que o executivo não tenha nenhum tipo de prejuízo e consiga executar as verbas. Mas o prejuízo já existe, né, gente? A partir do momento que você inicia um exercício financeiro sem uma lei orçamentária, o prejuízo por si só, ele já está ali identificado. Para finalizar a nossa aula, classificação por estrutura programática, que é um ponto que eu
que a gente deve trazer aqui para vocês, que está no planejamento de vocês, que é como que se dá essa classificação entre programas, ações, atividade, projeto e operação especial. Então, os programas, eles são divididos em ações. As ações, por sua vez, são divididas em atividade, projeto e operação especial. Então, os programas, eu vou identificar aqui quais são os objetivos daquele momento. Para que esses objetivos sejam cumpridos, eu vou instrumentalizar eles através de ações, mas essas ações podem ser concretizadas via atividade, projeto e operação especial. Então, deixei aqui para vocês alguns conceitos básicos dessa estrutura programática. Esses conceitos, eles foram extraídos do próprio manual de contabilidade pública, que é publicado pelo governo federal. Então, o programa é o quê? Instrumento de organização da atuação governamental. E esse programa, como eu disse para vocês, ele vai ter o quê? Um conjunto de ações. Essas ações concorrem para o cumprimento do quê? Do objetivo comum. Tá exatamente aqui, ó. Programas têm um conjunto de ações que concorrem para quê? Para o objetivo, para cumprimento do objetivo comum. Visando a solução de um problema ou atendimento de determinada necessidade. E essas ações que concorrem são o quê, gente? Aí a gente tem o conceito de ações, que são operações da quais resultam os produtos. Lembra lá do conceito de orçamento que existe a possibilidade de um produto final? Aqui a gente utiliza essa nomenclatura, que contribuem para quê? Para atender o objetivo de um programa. Então, para que eu faça, né, a concretização, a instrumentalização desse programa, eu preciso de ações. E essas ações podem ser classificadas em atividade, em projeto e em operação especial. Paula, qual que é a diferença entre elas? A atividade, ela vai envolver um conjunto de operações que vão atuar ali de modo contínuo e permanente. Então, prestação de serviço à saúde, por exemplo, é dividido em atividades. Por quê? Sempre vai acontecer. É de modo contínuo e permanente, tá? Então, ele é um produto ou um serviço que é necessário à manutenção de uma ação do governo. Então, ela sempre vai existir. Então, por isso que as prestações de serviços à saúde são dadas em forma de quê? De atividade. O projeto, ele vai acontecer quando ele é limitado num tempo. Então, quando essas operações do governo, elas são limitadas num tempo. Então, o próprio nome já fala, vou fazer um projeto aqui para um objetivo X, tá? Então, não é mais manutenção das ações do governo, mas sim ou expansão ou aperfeiçoamento de uma ação de governo que vai durar aí num tempo limitado. As operações especiais, elas não estão ali para contribuir nem para manutenção, nem para expansão e nem para aperfeiçoamento.